Bom dia, eu vou apresentar a análise do jogo digital que eu escolhi. O nome do produto, em português, é Tux, do comando matemático. Os requisitos, ele é multiplataforma e multiusuário. A instalação, ele está disponível para download nesse site que vocês estão vendo. E após efetuado o download do arquivo, é só executar e seguir os passos de instalação, é bem simples. A faixa etária recomendada pelo fabricante não tem. E a faixa etária adequada que eu observei depois de dar uma jogada é todas as idades a partir do primeiro ano fundamental. O objetivo geral do jogo é defender os iglus dos cometas, asteroides e meteoros que estão caindo, e os objetivos particulares é estimular o aluno a compreender expressões numéricas e fazer cálculos mentais mais rápidos. A descrição do produto. Tux, que é o mascote da Linux, ele é o pinguim responsável por defender os iglus no espaço. Cada cometa ou meteoro possui uma expressão numérica que, ao resolvê-la, o meteoro ou asteroide é destruído. Esse jogo ele foi baseado em outro jogo chamado Missile Command, onde o objetivo é destruir mísseis para defender a cidade. Pré-jogo. Uma explicação breve do conteúdo do jogo, para esclarecer ao aluno qual vai ser a atividade feita em sala e qual o intuito de se realizar essa atividade. E, ao trabalhar em grupo, frisar a importância da coletividade e instigar os alunos a pensar e agir mais rápido. Pós-jogo, uma resolução de situações-problema com expressões numéricas, realizar oficinas sobre as operações fundamentais, etc. Funções psiconeurológicas e operações mentais envolvidas. Percepção visual e agilidade para destruir um meteoro ou cometa. Compreensão, boa interpretação das expressões e sua análise para encontrar as respostas. A portabilidade é qualquer sistema operacional, Linux, Windows, Mac, por aí vai. Flexibilidade, você pode mudar as fases a qualquer momento, é só apertar o X, que fica no canto superior direito do jogo, para voltar ao menu. Mas às vezes ele só volta quando você passa pelos níveis daquela modalidade. As fases. Nas opções do menu principal, nós temos jogar sozinho, jogar com amigos, Factaroids, ajuda, mais opções e sair. Na opção jogar sozinho, tem essas opções comando de treinamento matemático acadêmico, onde é possível jogar várias rodadas diferentes, como por exemplo multiplicação de 0 a 10, divisão por 11 e 12, revisar multiplicação e divisão, adição e subtração com números de 2 dígitos e muitas outras opções. Cerca de 56 opções no total. Missão de frota de comando de matemática é onde o Tux ele é escalado para 5 missões, sendo essas missões com 3 níveis cada, iniciando com operações simples e evoluindo para multiplicação e divisão e outras operações com números negativos. Ao se aumentar o nível, o número de meteoros, cometas aumenta também. Jogar jogo de arcade, onde nós temos 5 perfis, cadete espacial, sentinela e os outros 3, e cada um tem o seu nível de dificuldade, além de um hall da fama, onde aparecem as pontuações conquistadas no final do jogo. Jogar um jogo personalizado, onde tem uma nota na pasta de origem do jogo explicando como fazer seu jogo. Eu, particularmente, quando procurei, foi um pouco difícil de achar, mas quando eu achei essa nota, ela é muito bagunçada. As informações são todas misturadas, você não sabe bem como montar esse jogo. Eu não entendi essa parte. A segunda opção do menu é jogar com os amigos e ela possui as mesmas opções, os perfis do jogo arcade da opção anterior. A primeira opção para se jogar em grupo é a varredura de pontos, onde quem tem mais pontos ganha. E a segunda opção é a eliminação, onde o jogo só acaba quando alguém perde todos os iglus. Ao selecionar uma das opções, aparece um quadro para digitar quantas pessoas vão jogar, para digitar os nomes e o número de rodadas. Em seguida, ainda no menu principal, nós temos Factaroids, onde encontramos fatores e frações. A primeira opção, fatores, é para decompor números em fatores primos, e a segunda opção, frações, é para simplificar frações. Logo depois vem ajuda, que explica como jogar, os meteoros que são azuis e vermelhos, o que acontece com os pinguins a serem atingidos, etc. Logo abaixo tem mais opções, onde temos uma demonstração do jogo, informações e créditos do jogo e, por fim, sair.
Correção. Não foi fornecida uma correção pelo criador do jogo, mas eu observei algumas coisas, né? A música, os efeitos especiais não tem como desligar. Você tem que ficar com aquela musiquinha tocando, mas depois de um certo tempo ela para. Algumas expressões numéricas não têm parênteses, o que atrapalha um pouco na ordem das operações e estende o tempo de resposta, pois o aluno precisa testar os possíveis resultados. O jogo também é metade inglês, metade português. Os botões ele fica em português, mas as explicações do jogo são em inglês, por exemplo. E também na modalidade frações, às vezes aparecem frações na sua forma irredutível e mesmo assim o meteoro ainda continua passando pela tela para você digitar o número e poder destruí-lo. A completeza do jogo. Esse jogo é muito abrangente, com fases para digitar números e adicionar números de 1 a 3, números até 10, até 20, somar números de 2 dígitos, encontrar um número desconhecido, subtrair de 0 a 10, revisar a multiplicação com múltiplos de 2, de 3, de 0 a 7, encontrar múltiplos de 13, 15 e 14, calcular divisões por 2, por 5, por 6, por 9, cálculos com números negativos e positivos, números negativos e negativos e muitos outros. O Tux ele trabalha praticamente com toda a variedade possível de expressão numérica, incluindo também expressões com número desconhecido. Coerência. Ele apresenta diferentes perguntas para as mesmas respostas. Por exemplo, 9 mais 1, 8 mais 2, 5 mais 5 e etc. Satisfação. O jogo ele é muito útil, trabalha vários níveis de dificuldade e não foge do objetivo principal, que é para a aprendizagem da matemática básica, a aritmética. A interatividade. O jogo inicia com o básico para familiarizar o usuário, para depois ir avançando e dificultando os cálculos. Um aspecto bem positivo, pois cria no jogador confiança para avançar nas fases. O tempo de resposta é imediato. As mensagens para o usuário. Antes de se iniciar as missões, tem as histórias que introduzem a pessoa no jogo, como por exemplo, contamos com você. E no fim de cada missão, tem uma frase do tipo, missão realizada com sucesso. Mensagens de acerto. O pinguim, ele ergue os braços ao limpar toda a tela de meteoro. Erros. Apenas um som feito uma buzina. E ajuda durante o jogo não existe apenas antes de iniciar as missões, como por exemplo a sua missão é salvar os iglus dos cometas, meteoros e asteroides. A interface homem-máquina, de modo geral, tem um design muito simples e a cada nível que se completa o plano de fundo muda. Os efeitos sonoros são simples também, como o de um raio laser sendo disparado e uma pequena explosão. O Pinguim Tux se mexe de acordo com as teclas digitadas, vibra quando se acerta uma quantidade de meteoros e asteroides e faz cara de raiva quando o iglu é atingido. As expressões surgem lentamente, então o jogador tem um bom tempo para pensar nas respostas. Além do meteoro bônus na cor vermelha, que se destruído, o jogador ganha uma nuvem de neve para reconstruir o iglu que foi atingido por um meteoro ou cometa que não foi destruído a tempo. Apesar disso, a gente não perde ponto por ser atingido por um cometa. Os pinguins que têm seus iglus atingidos saem andando quando estes são destruídos completamente e a nuvem de neve traz eles de volta e reconstrói o iglu. É uma animação simples, mas é bem bonitinha. A operação são utilizadas as setas direita, esquerda, cima e baixo para direcionar ou mover a arminha que solta o laser. A tecla espaço ou enter para ser enviadas as respostas e lançar o laser para destruir o cometa e asteroide e ESC para sair e o mouse para selecionar as opções do menu. Só para finalizar, então, síntese avaliativa. De modo geral, o jogo é bem interativo, permite ao aluno escolher entre vários níveis e modalidades diferentes, as missões a se completar, e etc. É uma ótima ferramenta para estimular o raciocínio mais acelerado, pois existem expressões com mais de 3 números e deve ser resolvido rápido, apesar destas não possuírem os parênteses que indicam a ordem de operação. Sem contar que é bem útil para realizar revisões de operações simples, como adição e subtração com números de 2 dígitos e entre outros. O fato de não ser necessário o uso de internet é interessante, pois pode ser utilizado a qualquer momento. As histórias que são contadas durante as fases também é um detalhe interessante, pois leva o aluno a se sentir parte do jogo, e com isso pode estimulá-lo a avançar nas fases. Os pequenos detalhes negativos não são tão relevantes assim a ponto de atrapalhar na utilização do software.
Em suma, o jogo é uma ferramenta muito útil para todas as idades e principalmente para os alunos iniciais do fundamental, para enxergar no aluno a pensar e responder rápido. Um jogo simples, fácil de jogar, direto e muito abrangente, de utilidade para várias idades e níveis de escolaridade. Bom, agora eu vou mostrar o jogo, como ele funciona. Ele abre bem rápido e vai começar a tocar uma música. Então, vou botar algumas fases para vocês verem. Como vocês podem ver aí, os cometas vão caindo. Eu deixei eles caírem para vocês verem como é mais ou menos a animação. Pode ver que o pinguim ele vibra quando acerta. O plano de fundo também ele vai mudando. E aí quando completa a barrinha verde lá em cima, aparece o cometa, asteroide, meteoro vermelho. E aí pode ver que fica uma nuvenzinha ali em cima no canto superior esquerdo. Aquele é o bônus, caso algum iglu seja destruído. A nuvenzinha vem e reconstrói o iglu. E aí eu tô deixando cair alguns cometas, para vocês verem mais ou menos como é que acontece. Os pinguins, quando o cometa tá chegando perto, eles levantam as asas, né? Os bracinhos, lá. E aí quando tem todo o iglu destruído, eles saem andando. E onde eles estão. E aí vem a nuvem, ó, e traz o pinguim de volta e reconstrói o igluzinho dele. Em cima, onde tem ali 0014, é o número de cometas que ainda está descendo. Então eu tenho que ainda destruir 14 cometas. Quando os cometas caem e destroem os iglus, a gente não perde pontos. E nem diminui a quantidade de cometas ali. E quando a gente ganha a missão, pode ver que o pinguinzinho ele sai dançando em comemoração. E aí fica uma estrelinha de missão cumprida, né? E aí tem todas as modalidades diferentes para jogar sozinho. Para jogar com amigo tem essas opções também. E aí eu botei para vocês verem a questão das frações, que tem algumas frações que elas não dividem, não somam. Esse foguetinho aí do meio é o que a gente comanda com a Enter. Ele é meio desgovernado, então se ele atravessar a tela ele sai do outro lado. E aí se ele entra em contato com o cometa, a gente meio que perde uma vida.
As vidas estão contadas aqui do lado no canto inferior esquerdo. Os números que eu digito aparecem ali na frente do pinguinzinho, então se vocês observarem, tem fração que eu digito ou o numerador ou o denominador e ela acaba destruindo o meteoro. Sei que eu não entendi muito bem. Né? Meio sem sentido. Eles quando eu estava digitando errado, teve uma hora que eu digitei errado, eu percebi. Aí, digitando fácil. Enfim, nessa hora aí, pode ver que tem 5 sobre 1 e 1 sobre 5. Mas a 1 sobre 5 eu não consigo dividir por 5. E nem por 1. Então eu deixei de lado isso aí. E aí botei o nome pra vocês verem o Hall da Fama. E é isso. É isso. Muito obrigada.